E aí, gente, tudo bom com vocês? Nós estamos no 10º vídeo da nossa série Vida de Oração. E eu queria pedir que você pudesse comentar nos vídeos, conversasse comigo à medida que você fosse assistindo, para saber se você está fazendo as tarefinhas, se isso tem abençoado a sua vida, porque eu quero receber um retorno de vocês para que a gente possa crescer junto, amém? Nós estamos nos baseando no livro de Mike Bickle, que é Crescendo em Oração. E aí, gente, o que eu quero que vocês entendam, à medida que vocês estão assistindo esses vídeos, é que um grande acontecimento histórico de missões, um grande resgate de almas em toda a humanidade, ele sempre é precedido por um grande mover de oração. Esse mover de oração, ele precisa começar no seu quarto, no seu secreto, com a sua vida. Porque quando você entende o coração do Pai para com você, você começa a entender o coração do Pai para com os outros. E aí você passa esse mover para outras pessoas. E essas pessoas que uma vez receberam, passam esse mover para outras e para outras e para outras. E o resultado disso tudo, gente, são milhões de almas conhecendo a Jesus Cristo como seu único Deus verdadeiro. Eu falei em outros vídeos que a identidade da igreja é ser uma casa de oração. Quando Jesus fala, a minha casa será chamada casa de oração, ele traz essa identidade, esse caráter do que a igreja precisa ser e em que a igreja de Cristo precisa se mover. O que o Senhor quer de mim e de você é que nós nos movamos nele para sermos um instrumento nas mãos de Deus para liberar bênçãos às nações. Então, sim, a igreja é a resposta para essa crise que estamos vivendo. Então, o propósito, gente, de todos esses vídeos da nossa série Vida de Oração é para que você possa ser levantado com poder, com poderosa mão, no seu quarto, no seu secreto, para orar, jejuar, ter relacionamento com Deus de verdade todos os dias, para que através de você possa levantar outras pessoas. Dando essa breve introdução, eu queria trazer para você a mensagem do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre 7 características do movimento de oração do fim dos tempos, que Deus quer que você faça parte, hein? E esse movimento de oração do fim dos tempos, eu quero trazer ele aqui para vocês, por quê? Porque Jesus, ele não voltará para uma igreja que não ora. Jesus, ele voltará para uma igreja que está atuando em íntima parceria com ele. Uma igreja que está intercedendo pela colheita do fim dos tempos. Na Bíblia, nós temos algumas dessas características, eu vou trazer aqui 7 para vocês, mas na Bíblia, lá em Salmos, através do rei Davi, o profeta Isaías e João, através do livro de Apocalipse, da revelação que ele recebe de Deus, eles nos dão algumas características de como vai ser esse movimento de oração do fim dos tempos. E eu queria trazer 7 para vocês e eu queria que você prestasse muita atenção, porque essas características podem determinar a sua participação naquilo que Deus está fazendo no mundo. E, gente, eu não sei vocês, mas eu quero fazer parte do que Deus está fazendo em todo o mundo. Eu quero ser aquela pessoa que diz, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, Senhor, se eu ainda não posso ser enviado, envia as minhas palavras para tocar nações. Então, eu quero fazer parte disso. Então, vamos lá. Primeiramente, o modelo de oração do fim dos tempos, ele vai ser centralizado em Deus. Erguem as vozes, cantam de júbilo, aclamam a majestade de Yahvé. Desde os confins da terra ouvimos ressoar o cântico, glória seja dada ao justo. Então, o movimento de oração e adoração do fim dos tempos, ele vai entender a supremacia de Jesus como rei, juiz e noivo. Inclusive, Jesus ele disse aos fariseus, no momento em que eles estavam insistindo, os fariseus, para que Jesus repreendesse os seus discípulos por estarem adorando ele. Ele disse, meus queridos, não, esse povo não pode ficar em silêncio na minha presença, porque se eles se calarem, até as pedras vão clamar. A segunda característica do movimento de oração do fim dos tempos é que ele vai ser relacional, ou seja, será uma resposta do amor de Deus para o seu povo e, em resposta a isso, do amor do seu povo para com ele. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós. Porque o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos exércitos é o seu nome. A Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Deus. E
Sendo herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, nós temos acesso não somente ao poder dele, mas também ao coração do Pai. Então, quando o movimento de oração ele é relacional, ele fala que existirá uma relação íntima, como Jesus como noivo e profunda de Jesus, Deus, Espírito Santo com o povo, com a sua igreja. Terceira característica, o movimento de oração do fim dos tempos, ele será contínuo, ele será de dia e de noite. Gente, eu não sei vocês, mas até eu ler esse livro, eu descobri inúmeros movimentos de oração que têm acontecido em todo o mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez você possa ser um deles. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite? Eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça e depressa. Quarto, o movimento de oração ele vai ser musical. Eu amo essa parte porque Deus, ele nos criou como seres musicais. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas lá em Sofonias 3,17 fala que o Senhor teu Deus se alegrará contigo em grande comunhão com brados de vitória e júbilo. Então, aqui a Bíblia mostrando pra gente que o Senhor, ele é um Deus musical e que como ele nos criou a imagem e semelhança dele, ele também nos fez da mesma forma. Então, o movimento de oração do fim dos tempos, ele vai irromper com cânticos de oração e com cânticos de intercessão perante ao Pai. Os 4 seres viventes que estão ao redor do trono de Deus possuem olhos por dentro e por fora e vivem declarando e cantando o quão santo Ele é. Erguei ao Eterno um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Prostrai-vos diante do Senhor. Tremei diante dele, terra inteira, porque Ele vem. Sim, Ele vem julgar a terra. Daí Mike Bickle, ele traz como eles fazem lá na Casa Internacional de Oração de Kansas City para fazer com que esse movimento de oração que acontece por lá, que é um modelo de oração 24 horas por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que ele seja musical. E é como se uma pessoa orasse e a pessoa que está ali com instrumentos e com o microfone pegasse pedaços daquela oração e começasse a cantar a Deus. E repetir como se fosse um eco. E cantando a Deus partes da oração e acrescentando novas palavras para intensificar aquilo que foi dito na oração. E eu achei isso muito interessante porque por muitas vezes eu uso na minha oração e eu percebo o quanto a presença de Deus se torna poderosa, gente. Quinta característica, o movimento de oração será global. Existem várias passagens nas escrituras que nos mostram que o movimento de oração do fim dos tempos, ele vai se estender por toda a terra, até mesmo nos lugares mais remotos e mais difíceis de ser alcançados. Erguei ao Eterno um cântico novo, a terra inteira. Desde os confins da terra ouvimos ressoar o cântico, glória seja dada ao justo. Cantai, pois, ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Sexta característica, será um movimento missional. Será um movimento onde vai liberar poder para que haja a maior colheita de almas de toda a história. Lá na igreja primitiva, lá em Atos, quando o pessoal primeiramente foi capacitado e receberam poder dos céus pelo Espírito Santo, e então em Jerusalém, em Antioquia, eles começaram a vivenciar movimentos de oração e adoração contínuos, o resultado foi que missionários foram enviados. E houve uma considerável colheita de almas. E sétimo e último, o movimento de oração do fim dos tempos, ele vai ser intergeracional. Vai ser um movimento que vai unir pais e mães, filhos físicos e espirituais. Vai converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias antes que venha o assustador dia de Yahvé, e procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. E para que isso, gente? Para que haja um nível de unidade profunda no corpo de Cristo. Porque a bem verdade é que Deus, ele revela
características específicas do seu plano geral para diferentes partes do corpo. Então, muitas vezes o que Deus revela a mim não é aquilo que Deus revela a você. E aquilo que Deus revela a você é diferente do que Deus revela a mim. Beleza? A tarefinha do vídeo de hoje é te fazer uma seguinte pergunta. O que o movimento de oração do fim dos tempos tem a ver comigo? A tarefinha é que você possa orar essa pergunta diante de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te levantar, te capacitar e colocar no seu coração um desejo de fazer parte do que Ele está fazendo na Terra hoje. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, gente.